Ver e enxergar. Quem vê com o espírito enxerga com o coração da alma. Porque o ser enxerga com as faculdades ocultas que vibram no íntimo de si mesmo. É só, como disse o Senhor, ter olhos e ouvidos de ver e entender, e, acrescentamos, sentido para compreender. Porque, para nós, nem sempre entender é compreender. Foi quando notamos que o espírito que nos parecia o capitão do barco como que envolto numa imensa rede, que lembrava uma teia de enorme aranha, aprisionado nela, estava ligado e aprisionado a todo o navio, e a centenas de seres, criaturas espirituais do passado que tentavam vampirizar-lhe as lembranças. Coisas estranhas, para nós. Como que se alimentavam dela de alguma forma olfatos profundamente estranhos. Já víramos e tínhamos notícias de vampiros espirituais ou seres que agiam como vampiros que sugavam substâncias ou resíduos de criaturas espirituais, mas de sugadores ou aproveitadores de pensamentos e lembranças, não. Ladrões das ideias de outrem, espíritos ou pessoas na terra ou na crosta, vimos muitos. Amigos que se apropriam indevidamente de obras de arte. Quadros, músicas em livros, ou obras literárias, existem. Apropriar-se espírito de espírito, no plano espiritual, diretamente da mente e da memória do outro, como um cachorro que devorasse o cérebro do outro nunca vimos. Lembramo-nos de alguém no inferno de Dante. Seria isso? É possível. Naturalmente, há muitos casos desses no inferno. Todavia, Dante citou um que servia de exemplo para o mundo porque era figura também conhecida em sua terra. Dante mostrou como era e como o fato ocorria no plano espiritual. Roubar as ideias dos outros é, na verdade, devorar-lhe os miolos. Talvez seja um dos mais execrados crimes da Terra e do Universo. Crime de lesa consciência, como poderia se chamar. Em certos casos, é um assalto ao gênus e no caso citado é um assalto ao espírito. O navio estava irradiando toda aquela teia que do passado prendia todos os seres antigos que ali estavam e que em época recuadas vibravam com a embarcação, porque os seres e as coisas se identificam e vibram em uníssono uns com os outros que existiram, viveram e vibraram juntos. Quando se recorda se revive. As criaturas que muito lembram ou recordam o passado muito revivem. É também lei da vida. A memória integral é a função que restabelece no espírito passado como se ontem fosse hoje. Neles são guardados indelevelmente o bem e o mal que praticamos e por esse arquivo íntimo e pessoal iremos resgatando o passado, e traçando novas diretrizes para o futuro distante. O barco logo foi percorrido. Saímos dele que ficara ali estacionado como imensa aranha rodeada de seres em pleno mar. Foi quando Agulon lembrou, como ordem de regresso à crosta, agora, temos que regressar à superfície e ali ficar por algum tempo. Já estamos há dias nas profundezas e irei conversando com vocês. Além disso, devemos visitar ainda estes dias destinados à excursão, segundo programação superior, e é mais fácil volitar aéreamente da Terra sobre o mar e mergulhar depois em outras regiões submarinas do que, como estamos fazendo, mar adentro. Veremos e encontraremos paisagens diferentes e seres diferentes. Enriqueceremos nosso aprendizado. Netuno concordou e se despediu. Depois nos encontraremos, disse Traço. Serei avisado de sua chegada. Agulon separou-se com o grupo e Netuno se afastou em alta velocidade. Tridente em riste e os netunianos o acompanharam, na mesma posição horizontal e de tridente em vista. Parecia uma frota de aviões terrestres ou um grupo de submarinos atômicos em evoluções de guerra. Anotei e registrei os fatos. Júlio gravava tudo em sua prodigiosa tela mental, em sua memória inconcebível como um computador. Partimos com destino à superfície. Não demorou e atingimos a crosta, de volta à costa da França e rumamos em seguida para Paris. Aterrissando, falando linguagem da terra, próximo ao Arco do Triunfo. Os carros corriam no asfalto e sentimos de imediato a diferença entre o mar e a crosta terrestre. Aqui, a poluição física e espiritual era enorme.
Os carros expelindo sua fumaça e os homens as irradiações das coisas mais estranhas, principalmente o cinza e o vermelho. O cinza, resultado das irritações, aborrecimentos e das doenças e enfermidades, e vermelho de violência que lhes roía a alma, todos nervosos e odientos. No mar os seres que o habitavam que cometiam faltas ou amor e rapidamente iriam ser julgados, condenados ou absolvidos. Na terra cometiam-se violências das piores espécies e os julgados permaneciam impunes. A atmosfera quase sempre turva, e após os crimes a polícia costumava agredir violentamente o criminoso, e no plano espiritual esses criminosos levavam meses e mesmo anos a poder se recuperar pela confusão do espírito que praticou a violência e que demorava muito mais a se desfazer devido ao turbilhão das vibrações mais densas do que no mar, onde as águas as absorvem rapidamente. Tudo era pior. Em geral, nos restaurantes usam-se bebidas alcoólicas e a sexualidade e o sexo proliferam e se exercem em alto grau. Em Paris então o sexo é vivido quase que totalmente livre. Os homens e as mulheres vivem nas ruas em plena liberdade. O amor físico não é controlado, o que repercute permanente e intensamente no corpo espiritual, causando impressões indeléveis, com dilaceramentos de demorada reparação. Nos boulevards de Paris a multidão era tanta e as criaturas que vibram as ondas sexuais eram tantas que aconteciam os fatos mais inesperados. Buscava-se o amor com desespero. Abraços, beijos, e os próprios atos sexuais cometidos em plena rua, com os gestos e quase sempre desnudas as mulheres. Todavia, ninguém ligava e ninguém dava a menor importância, considerando aquelas coisas perfeitamente naturais. A figura humana ali, já perdera a respeitabilidade e a dignidade. Com isso, eram atraídas centenas de criaturas espirituais de comportamento estranho. Aglon, talvez, como lição, perguntou a Netuno, que se aproximou: caro Netuno, como vocês veem essas condutas das nossas irmãs? Netuno, surpreendido, respondeu: como imoralidade que não se deve tolerar. Infelizmente, só a lei poderá trazê-las de retorno à harmonia da criação. Aglon, que naturalmente conhecia tudo, no mesmo sentido de nos instruir, acrescentou: com o tempo, sentirão o peso da lei. Como disse o Senhor, não cai uma folha de uma árvore no universo que não seja por vontade de Deus. Leia a lei. O desvario de hoje poderá ser harmonia e glória amanhã. A cada um cabe encontrar-se a si mesmo e se integrar na paz e na harmonia. Deus conduz aqueles que o procuram. O conhecer-te a ti mesmo é lei que não abdica do trabalho do próprio espírito. O espírito, dentro ou fora do ser, é artifício natural de si mesmo. E cada um constrói e se retifica, progride e evolui no trabalho intenso de trabalhar na própria alma. Deus ajuda e ampara, mas o próprio ser é um escultor que se aperfeiçoa. Ninguém recebe o céu de graça. Busque e encontrareis. Bate e abrirá. Pede e lhe dará. Netuno contemplava admirado e feliz vendo Aglon exaltar a lei. Montmartre e Montparnasse entre os artistas. Passamos por Montmartre, quando vimos aproximar-se um espírito luminoso, que brilhava intensamente e, com muito respeito, segurou a mão de Aglon e disse: meu caro mestre, é uma alegria tornar a vê-lo. Aglon abraçou-o efusivamente. Querido amigo, não o vejo há tempos, e para mim é bom vê-lo de novo. Júlio Verne, murmurou-me, é Rembrandt que volta. O grande espírito lhe disse: amigo, fui informado por notícias de cima que em breve voltará a reencarnar, certo? Sim, é certo. Voltarei à esfera da carne para conquistar mais luz e entendimento e estou disposto a tentar, meu caro Aglon. E você, vem do mar? Sorriu para Aglon, como quem sente a surpresa, e acrescentou: ouvi falar em Paris. Companheiros espalham essas notícias e admiram-lhe a coragem e dedicação. Certo, fui convocado com estes companheiros para pesquisas científicas e serviços das esferas da ciência. E há dias investigamos o mar, tendo à frente Netuno, que é um dos vigias do mar.
O velho Rembrandt contemplou admirado a figura olímpica de Netuno com seu tridente e exclamou: "É a primeira vez que o vejo pessoalmente. Só tenho ouvido falar dele na mitologia. Em Paris, mestre Aglon, fala-se muito das suas viagens com ele. São notícias secretas que não atingem os homens. Só os espíritos. Os noticiaristas ou repórteres do nosso plano comentam nas gazetas do espírito." Foi quando Júlio Verne entrou na conversa. "Meu caro Rembrandt, e você continuou pintando?" "Sim", respondeu o outro traço, "nunca parei. É uma necessidade da minha alma. Pinto sempre. Atualmente, trabalho em alguma obra especial?" "Bem, de certa maneira, é. Fui chamado ao Ministério da Comunicação e convidado a trabalhar na transmissão mediúnica. Por enquanto estou me comunicando justamente com velhos amigos franceses e outros estrangeiros que viveram em outras raças, todos românticos ou que têm espiritualmente origem romântica. Futuramente, nos informaram que seremos responsáveis por agrupá-los. Porque, continuou Júlio, você não sabe tudo. Não, aqui, só se toma conhecimento das coisas gradativamente, com paciência. Aí, também? Perguntou Júlio. E, penso que no plano espiritual e em toda parte, creio que sim. Acrescentou Júlio. Eu só ouvia Aglon, sério, acompanhava a conversa, deixando que os dois amigos trocassem impressões sem serem interrompidos. Netuno não prestava muita atenção. Olhava distante como que a distância é imensa, ouvindo o mar. De repente, Rembrandt disse a Aglon: "A Gazeta destes dias noticiou que a sua caravana científica irá visitar o Mascaret, em companhia de Netuno. É certo? É a determinação superior. Falou o espírito. Mas não é um monstro que está preso há milênios no fundo do mar. Dizem que é. E não tem receio? Meu filho, ordem é ordem. O que vem do alto, da autoridade reconhecida e respeitada, não se pode nem se deve recusar. Mas, eu e Júlio, que não conhecíamos aquela ordem, ficamos preocupados. Fosse tudo o que Deus quisesse e o que Aglon nos determinasse, porém só aquele nome Mascarel nos causava arrepios. Não demorou, Rembrandt delicadamente se despediu e foi embora. Nós continuamos deslizando pela avenida nas imediações do Arco do Triunfo. Logo encontramos o velho Hugo, que fazia o seu passeio habitual relembrando os dias da Terra e as suas lutas pela raça humana. Figura venerável, era sempre contemplado com amor e carinho e não raro era visto como uma criança levada pela mão. Amigo dos escritores, poetas, músicos, dos artistas e enfim e amante dos pobres. Amava Paris e ainda se sentia sem coragem de deixar a terra por isso. Abraçou Aglon com calor e profundo amor e via-se que eram companheiros antigos. Aglon também o amava. Meu caro Aglon, disse ele Oscar me disse-lhe que Paris parece o limbo. Ambos riram. Por quê? Perguntou Aglon. Porque a maioria quer ir para o céu. O Mascarel. Bom, retrucou Aglon céu é uma bela concepção. A paz é o céu. E a paz cada um constrói dentro de si mesmo, com renúncia, com dedicação e amor. Isso é verdade, meu amigo, não há outro caminho. Hugo acrescentou. Serenidade, paz, compreensão, sabedoria, amor são construções laboriosas do próprio espírito e o céu é o resultado feliz desse trabalho. Essas conquistas juntas são as chaves que abrem as portas da lei que temos em nós mesmos, no coração e na mente. Como disse um grande companheiro nosso, ninguém espera um céu que não construiu para si mesmo. Cada qual constrói o seu céu e o seu inferno interior. Após essas divinas palavras, Hugo despediu-se de todos carinhosamente. Deus os acompanha através do mar e das dificuldades da viagem. Agradecemos os votos e a despedida e prosseguimos caminhando no bairro dos artistas. Logo apareceu Baudelaire, que nos saudou alegremente e alguns jovens o rodearam. Respeitosamente, apertou a mão de Aglon,
como um discípulo mestre bem-amado. Como vai, pequeno Beau? Indagou Aglon. Como sempre, meu mestre, procurando resgatar meus erros antigos. Quem muito errou pagará dolorosamente as suas próprias faltas, não é mesmo? Não foi assim que me ensinaste, senhor? Veja meus pupilos. E mostrou os jovens. São alguns dos muitos que conduzi, pelos caminhos do suicídio aos caminhos da morte. Aglon confirmou sério. Eu já conhecia Beal do tempo em que pela mão do espírito Atino, ele transmitira mediunicamente para a crosta o livro Flores do Bem, uma joia literária do mundo espiritual, ainda praticamente desconhecida da Terra, que contém muitas chaves do espírito, que abre muitas portas e que será muito amado quando for bem conhecido e estudado, segundo dizem nossos orientadores espirituais. Quando chegar o amadurecimento maior, a humanidade o compreenderá. Aí, os homens o amarão. Por isso, contemplo Beal com profundo carinho. Tínhamos ali alguém que amará muito e sofrerá muito. Percebi que de maneira sutil ele sorria para mim. Trabalhando bastante. Perguntou Aglon. Um pouco, respondeu o poeta. Estou modestamente preparando neste plano umas anotações para em breve transmitir à Terra, e me dedico ainda, no campo prático, e com estes jovens amparar aqueles que estão à beira do suicídio. Nem sempre conseguimos impedi-los. Vi que Aglon observou-o com carinho porque disse, confie, Beal, em breve você alcançará o que espera. Jesus também espera muito de você. Em seguida afastamo-nos dali. De repente, notamos o silêncio de Aglon, que parecia receber informações, por audiência, da esfera superior, vista que logo esclareceu. Temos que partir. Gostaria de conversar com outros companheiros que permanecem aqui em passeios de estudos. Seria bom para mim e para eles. A troca de ideias no sentido de aprender e ajudar a todos, não é mesmo? De novo, o mar. Afastamo-nos em direção ao mar. Continuávamos em grupo. Netuno, de tridente em riste, agora em frente. Em seguida Aglon. Nós seguimos felizes por estar com eles. Penetramos em alta velocidade, mar adentro, através das vibrações espirituais marítimas. As águas coloriam-se à proporção que avançávamos e para trás iam ficando milhares de seres de forma e natureza diferentes de tudo o que se poderia imaginar. Tanto no plano espiritual quanto no plano material. Viajávamos entre dois mundos, viajávamos em sentido horizontal mas ligeiramente inclinados buscando o fundo do mar em altíssima velocidade. Em breve, explicou o grande espírito alcançaremos o fundo do oceano onde se encontra Mascaréu. Que tipo é esse Mascaréu? Não é ainda espírito humano nem é animal, é um ser quase sem forma, porém inteligente, inteligência rudimentar, ser em evolução, nem mal nem bom, forma primitiva que vem de baixo para cima. Está em transformação, sob o domínio tirânico da própria natureza, desenvolvendo os instintos primitivos e alcançando a inteligência pouco mais que inicial e primitiva. De acordo com informações de nossos ancestrais, viemos do mar e voltaremos para o mar. Com exceção de Aglon, todos sentimos um verdadeiro impacto. Uma espécie de horror e medo nos invadiu repentinamente. Ao mesmo tempo em que penetrávamos num imenso túnel ou corredor ou ainda um estranho rio dentro do mar. Nossa velocidade era prodigiosa e nos levava a regiões desconhecidas cheias de plantas marinhas de aparência do plástico e com textura plástica, de folhas longas de 1,5 dedo de largura que semelhava flutuar ao perpassar das ondas. Fomos percorrendo velozmente aquele caminho de sombras e logo desembarcamos num local semelhantes a uma larga clareira. No fundo, agarrado a uma pedreira estava um ser enorme, parecendo um ser vivente de gelatina vibrátil, verde claro. Material que se movimentava preso à pedra e que tremia em movimentos rápidos, sob o impulso de vibrações produzidas por uma energia subatômica poderosa. Percebendo talvez nosso temor, Aglon acalmou, não se impressionem, não. É inteligente mas só agride quando provocado ou sob ameaça.
Tive a impressão que aquele ser nos enxergava por todo o organismo, porque a qualquer movimento nosso se retraia, avançava ou recuava e tremia todo. Assim como tínhamos a estranha sensação de que percebia os nossos sentimentos. Agulon esclareceu, ele não agride à toa, mas a distância influencia ou age contra os outros seres. Por exemplo, vocês sabem que o planeta Terra está cheio de seres de matéria física, toda a vida animal é. O corpo espiritual de todos os seres vivos, uma é a carne do homem, outra, quase igual, é dos animais, outra, a das aves, e assim por diante. Ao corpo espiritual do homem se dá nomes diferentes: espírito, corpo astral, corpo etéreo, rede psicológica. No fundo é sempre a mesma coisa. Os animais e as aves e os outros seguem linha semelhante, no conceito dos iniciados. Mas o corpo espiritual é sempre físico ou semifísico. O espírito e a alma vibram em matéria ou material quintessenciado, ou são de contextura imaterial ou atômica ou elétrico-magnética conforme a forma em que se apresenta. A última fase, que era mais semelhante à identidade com Deus, que é a essência com a matéria que forma o corpo dos espíritos ou com o corpo espiritual ou corpo etéreo. O mascaral tem uma contextura eletromagnética e a possibilidade de enviar rajadas vibratoriais capazes de irritar outros seres e atacar as criaturas diferentes deles e dos semelhantes. Tem a facilidade de atuar sobre monstros marinhos não espirituais que não raro rondam a crosta terrestre. Alguns de tempos em tempos aparecem na costa da Inglaterra ou da Escócia. Monstros que costumam apavorar as populações de pequenas vilas situadas à beira-mar e precipitar pequenos navios no fundo do mar. É o que chamam de mascaréu. Os povos da antiguidade conheciam e falavam desses monstros fabulosos, que constam das lendas da mitologia e que hoje são consideradas fábulas ou simples fantasias, mas que as pesquisas científicas modernas em futuro próximo irão restabelecendo e explicando de maneira razoável. Contemplamos o estranho ser em silêncio, ouvimos o guia espiritual com respeito e agradecimento por nos proporcionar tais esclarecimentos, práticos e preciosos. Agulon entendeu e sorriu. À volta de Mascaréu, milhares de peixes se moviam e outros seres de feitio e formas diferentes. Agulon ainda explicou. Ali estão milhares de seres em transformação, passando de sua forma para outra sob o impulso das leis evolutivas do nosso mundo. Fiquei meditando sobre as maravilhosas leis da vida e da criação divina. Ainda o Mascaréu. Agulon convidou-nos a aproximar mais daquele ser que era o Mascaréu. Aproximamos. De perto, vimos a transparência cristalina do ser. Notamos, no interior, uma espécie de rede elétrica, provavelmente, magnética, que mantinha aquela forma gelatinosa aglutinada. Uma radiação fria emanava dele, tão fria que afastava os outros seres. Parece que não falava. Sempre silencioso. No entanto, partiam dele ondas vibrantes que percorriam as águas e dali debaixo subiam atingindo seres e as coisas que estavam em cima. De repente, vimos um estranho tubarão. Seria tubarão. Que Netuno gritou logo: eis aí, o Asmodeu, servo das forças do mal que vem das trevas e persegue os indiferentes. A seguir soltou um vibrante silvo que atraiu milhares de pequenos Netunos armados de tridentes, assim como milhares de outros pequenos seres do mar. As águas se coalharam daqueles seres que se puseram em posição de defender Mascaréu e atacar Asmodeu. Asmodeu, também, se pôs em feroz posição defensiva, mas foi imediatamente atacado. Com suas falsias que de fato lembravam o tubarão tradicional, resistiu, todavia foi logo atingido pelos pequenos seres do fundo do mar. Agulon manteve-se sereno e nem lutava nem dava qualquer ordem nesse sentido, embora, pensávamos nós, todos obedeceriam qualquer decisão sua. Faíscas aparentemente incendiárias saltavam dos pequenos seres de formas chatas, tentáculos que corriam em direção e contra as outras.
A semi-escuridão em que estávamos se iluminava pela fosforescência dos pequenos seres submarinos que formavam um fabuloso firmamento aquático inundado de estrelas. Aquela pequena batalha estendeu-se por algum tempo. A vegetação semelhante ao plástico verde claro, agora iluminada, balançava como lâminas de espadas, que punham vivido prateado nas águas do mar e de certa forma assustava os seres menores que, então se escondiam nas sombras. Asmadeu, crendo-se só, afastou-se lentamente. Mascarel, crendo-se vencedor, começou a inchar e crescer de um tamanho descomunal. Sua teia interior cresceu na mesma proporção e verificamos que havia muita energia nele. Aglon aproximou-se dele e nos mostrou e esclareceu. Mascarel se situa entre os seres que são aqueles que de certa forma iniciaram a evolução ainda principiando das primeiras manifestações do nascituro. Veio da ameba, mas já se passaram milênios. A forma gelatinosa indica esse fato. Na realidade estávamos defrontando uma fase da evolução material e espiritual da forma. Aquilo deixou-nos profundamente interessados, pois, de certa maneira, nos lembrávamos que um dia, também nós passáramos por aquela fase. Mais de que todos, talvez, Júlio Verne estava interessado por aquele fenômeno. Havia se detido demoradamente a estudar Mascarel, que lhe parecia uma espécie fora de série que o levava a meditar nos milênios mais antigos. Percebi logo que ele sabia muito mais do que eu. Modesto e simples, todavia, nunca demonstrava, ostensivamente, saber, mas o seu interesse prolongado deixava claro que era assunto de alguma das suas áreas de estudo. De vez em quando fazia uma outra observação que nos causava grande impressão. Além disso, Aglon demonstrava, por ele, sempre muito carinho e atenção. Para mim, era um companheiro precioso. Eu me deixara seduzir pela sua amizade e disposição de ajudar e discutir os assuntos assim como pelo seu gosto pelas aventuras. O lado científico das questões sempre lhe interessavam. Estudar, discutir, comentar, pesquisar, saber, eram o caminho. Simpatia, carinho, amor, eram a sua conduta e procedimento normal. Por isso, na Terra diziam que além de um grande escritor, era um grande homem. Examinamos todos nós o Mascarel sob o olhar fixo e vibrante de Aglon dominado por seu supermagnetismo. O ser não se moveu e pudemos vê-lo detidamente. Sob a matéria gelatinosa, correm correntes vibratórias intensas. Aglon explicou, processavam-se as transformações inimagináveis. Aí a natureza expressa suas novas formas e ele alcança novas possibilidades de viver. Demora muito? Perguntei. Alguns milênios, respondeu Aglon. De conformidade com o impulso inicial que recebeu. Que impulso é esse? O impulso da vida, e não são todos os impulsos que geram todos os seres iguais? Não. Disse o espírito. Só posso dizer isso agora. Por quê? Por enquanto, vocês não podem saber mais e eu não posso dizer mais. No futuro saberão. Isso até parece um mistério, e falou Aglon, e calou-se. Fiquei pensativo e os companheiros também. Pela primeira vez recebia um não definitivo. Caiu um silêncio sobre nós, como a sombra da noite envolve o dia. Continuamos, contudo, observando Mascarel. Ficáramos felizes por ver a evolução em marcha. Outros seres em transformação passavam céleres e percebíamos cada um numa fase diferente, naturalmente, mas nem todos nas dimensões do Mascarel. Bem menores, criaturas em transformação. Nesta fase, eram pequenos e parecidos com os peixes, mas, naquele local, todos eram de substância gelatinosa impulsionada bioeletricamente ou eletromagneticamente. A gruta agora se enchera daqueles seres menores que se movimentavam em altíssima velocidade. Diferenciavam-se na forma uns dos outros. De repente, Mascarel começou a se mexer com uma imensa lesma irradiando luz incandescente que semelhava um incêndio na gruta.
Os pequenos seres pareciam assustados e se afastaram buscando a boca da porta da saída da gruta. Nós também nos afastamos para dar passagem àquele ser que semelhava um monstro. Não lutava nem agredia-nos. Assustava pela simples presença. De repente, sentimos que a água da gruta mudava de cor e estremecia vibratoriamente. Assombrados víamos entrar lentamente, como um pequeno barco, à vista do tamanho do mascaréu que era enorme, Asmadeu. Percebemos que este começara a vibrar de modo diferente no interior e era sacudido por correntes internas. E também, lentamente iniciou laboriosa marcha, vagarosa e lenta. Asmadeu em movimentos rápidos, percorreu toda a imensa gruta. Os milhares dos seres que ocupavam o espaço foram de maneira rápida deixando a gruta. Como um alho de briga que devagar se aproxima do adversário, Asmadeu se aproximava de Mascaréu. Comecei a prever uma luta, ao mesmo tempo que notei que Aglon se abstinha de participar de qualquer ação na contenda, parecendo até que gostaria de assistir à peleja, o que me deixou surpreendido. No entanto, pela natureza e envergadura de Aglon, concluímos logo que seria impossível qualquer atitude ou mesmo pensamento seu nesse sentido. Asmadeu avançava, Mascaréu mantinha-se calmo. Júlio Verne, interessadíssimo, queria tudo observar e saber. Sua atenção se redobrara. O interesse multiplicara. Estava próximo. Não aguentei a ansiedade e perguntei a Aglon. Aglon, mas a que, também, se luta? Luta sim, respondeu Traço. A luta, como defesa, faz parte da natureza de todos os seres desde as primeiras manifestações de vida no universo. Você não se lembra da lenda de Adão e Eva, Caim e Abel, com todas as manifestações primitivas? Aquele é o ser que começa a nascer e viver. Os primeiros iniciados dos tempos mais remotos, receberam por via mediúnica, quase que diretamente, que com o passar do tempo, foi se tornando lenda e se transformando numa história incompreensível e inconcebível. Os homens da Terra perderam o seu contato com mediunidade e com isso, a sua primitiva e sua pura fonte do conhecimento, o que os leva muitas vezes a pensar que Deus os abandonou. Tal, porém, não aconteceu, nem acontecerá. A queda dos anjos também tem parte nessa história. Ficamos, eu e Júlio, olhando admirados para Aglon. As águas agora estavam vermelhas, sob a incandescência de Mascaréu se tornaram como o cair de um sol poente de país tropical. Sob essa luz fosforescente, Asmadeu avançava e Mascaréu, sereno, aguardava. O silêncio era absoluto. Sentia, agora, era a marcha de ambos. Lenta, devagar, passo a passo, usando a linguagem do mundo. Tinha-se a impressão que na matéria gelatinosa do corpo de Mascaréu, brilhavam 1000 olhos. Na serena majestade daquele ser sentia-se viver o princípio da criação. Seria toda a força rudimentar do instante do início. Ou se concentrava nele o poder, hoje desconhecido, do começo. Ambos pareciam reter em si mesmos aquela força que na realidade fosse a luz do começo, aquela força e poder da origem que hoje os homens não conhecem mais. Mascaréu moveu-se devagar nas águas desgarrando-se das pedras. Aquele ser é espírito, é peixe, afinal o que é? Perguntei. Aglon respondeu, na realidade, é espírito, numa fase de evolução espiritual. Ainda não tem forma definida. É quase que só dominado pelos instintos que despontam. Em matéria mais tênue que a matéria inicial física do mundo. Atravessará os milênios ao encontro de uma forma porque no universo o espírito busca ou se adapta a uma forma. O moderno e o antigo é apenas uma briga de forma. Mais nada. Tudo se reduz a uma questão de forma. Nessas condições, você conclui que aí é princípio e fim. Poderíamos dizer, imitando o poeta, ter ou não ter forma, eis a questão. No princípio nasce-se aparentemente sem forma e no fim, ou nos pontos mais altos da evolução, vai-se ficando sem forma.
Mas a beleza da criação para os olhos dos homens e a visão dos espíritos ainda é a forma ou a ideia. Esse assunto demanda muita meditação e entendimento. E isso, ainda deverá esperar os milênios e o dobrar dos milênios sem fim. Você não se lembra das palavras sábias de Emmanuel: o tempo é o tesouro do homem. Por isso, meu filho, é preciso esperar. Esperar com paciência e aceitar o tempo também como mensageiro de Deus e amigo do homem. Nessa labuta de trabalho e meditação permanentes, um dia, encontraremos Deus, dizem os sábios espirituais, em nós mesmos. É preciso trabalhar e viver em nós mesmos. Nós somos o princípio e o fim. A natureza é o artifício universal que impulsiona as nossas forças interiores. A gestação, trabalho e progresso, assim como a evolução, enquanto esquecido de tudo adormecemos em nós mesmos. Você não acha que a Bela Adormecida pode ser uma pequena história para as nossas mentes eternas, alertando-nos para o acordar de um longo sono que executa em nós um laborioso trabalho da eternidade? Quando um homem compreender que tem em si as forças naturais e o poder da natureza para despertar as faculdades eternas que lhe darão o conhecimento total do universo, e que isso é ele mesmo que em seu próprio interior dorme um ser fabuloso que é semelhante a Deus e que em Deus vive e repousa. Quando isso acontecer, meu filho, aí então ele verá que Jesus tinha razão quando disse: vós sois deuses. A Glom iluminara-se e dava um estranho clarão azulado rosa às águas da gruta, o que espantou todos os milhares de peixes terrestres e seres espirituais que haviam ficado lá. Netuno parecia uma estátua petrificada coberta de luz azul. Nós nos curvamos humildes e apavorados, vendo naquele momento que, em verdade, a Glom devia já ser quase um deus. As águas iniciaram uma corrida mais ligeira e as algas sofreram estranhas mudanças de coloridos sob a água invisível de seres de outras esferas. Relampagueou 2 ou 3 vezes dentro da gruta e estarrecemos quando a Glom se ajoelhou no meio das águas fosforescentes e, juntando as mãos, clamou: Senhor, tem piedade de mim. Ajuda-me, Senhor. Perdoa os meus erros e as minhas faltas. Ajuda os meus irmãos. Novo clarão iluminou as águas e vimos que à nossa volta, nas águas, em toda a gruta, no plano espiritual além de nós, centenas de seres ajoelhados, de túnicas, iluminados e contritos, de mãos postas, em atitude de humildade pediam: ajuda, Senhor, os nossos irmãos. E uma voz poderosa vinha de cima e dizia: este é meu filho amado. Nele coloco as minhas esperanças e todo o meu amor e o meu poder. O amor que deres por ele em meu nome, por mim será dado e recebido, e por eles será feito o que pedires nesta ou nas gerações futuras. Porque em meu nome, ele é o Santo dos Santos por toda a eternidade. E os que crerem em mim por causa do meu nome viverão por todos os séculos. Ele está em mim e eu estou nele. Este é um mistério eterno. Outros clarões iluminaram as águas da gruta e compreendo que aquela luz acelera a transformação daqueles seres e colaborava intensamente. Para nós, do mundo, seria comparável a uma imensa chocadeira elétrica. Só que os espíritos em formação recebem, ao invés de calor, intensa força vital que vem das esferas superiores através de um ser superior, como a Glom neste caso, e através de Jesus, como no caso de transformar e dar nova direção ao mundo e ao pensamento universal, que se renova de tempos em tempos, que se chama milênios, de outros iniciados, pois trabalham para o mesmo fim, que é ir, gradativamente, libertando a consciência humana, de modo que o homem vai pouco a pouco compreendendo e vivendo novas expressões ou faces do conhecimento universal. Adquirir conhecimento exige vivê-lo primeiro. Nada se conhece, neste mundo, se não vivemos o ensinamento, que o anuncia. Não os iludamos, acreditando que conquistaremos o ensinamento sem vivê-lo. Todos os seres inteligentes do universo, recebem o ensinamento pela palavra de um mestre, mas têm que vivê-lo para entendê-lo e assimilá-lo. Por isso, disse Jesus, tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue.
Os ensinamentos de Jesus são sangue, corpo e vida. É preciso absorvê-lo, assimilá-lo, para que sejamos um só com ele. Não há outro modo ou outro caminho. Quem não entender assim nunca o compreenderá e o amará. É preciso devorá-lo todo, engoli-lo inteiro e senti-lo em toda a sua plenitude com o Pai. Para ele não há meios termos. Ou tudo ou nada. Jesus não se dá pela metade nem aceita a metade. Assim são todos os verdadeiros iniciados. Ele queria e devia ser amado com intensidade, com voracidade, com coragem e com amor. Quem não fez isso ainda terá de fazê-lo porque ele nos espera ainda e eternamente. Nele está o Pai e o verdadeiro Senhor. Só nele encontraremos a porta que existe para nós que somos filhos do seu amor. Ele nos escolheu para segui-lo e conosco, ele tem compromisso, embora outros iniciados tenham compromisso com outras criaturas. Como a galinha tem os seus pintos, os iniciados têm os seus filhos espirituais. Cada um cuida dos seus com carinho e com amor. Na esfera do nosso mundo que compreende a região solar, Jesus dirige, segundo as tradições mais antigas do Sol, todo o sistema solar, com seus deuses, anjos iniciados. Por isso, também afirmou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta da salvação e do entendimento, acrescentamos nós, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. A todo que bate se lhe abrirá. A todo que pede se lhe dará. A todo que busca achará. Seremos sempre transformados e passaremos de esfera a esfera no interior de nós mesmos sob o impulso do pensamento e das vibrações de nosso Senhor Jesus Cristo, na esfera da nossa criação espiritual. Em Jesus Cristo fomos gerados e nele viveremos eternamente. A palavra de Aglon ressoava como um sino em nossos corações e penetrava profundamente em nossa alma. Na esfera além da nossa, ainda havíamos aquela imensa quantidade de espíritos que ouviam e acompanhavam a sua palavra sábia ao mesmo tempo que no alto se estendia e penetrava em todos os corações. Logo, nós nos afastamos, lentamente dali, com Aglon à frente, sob a tremenda e sublime impressão daquelas palavras. O ar parecia aromatizado de indizível perfume, o colorido das coisas dava a tudo a conformação de um mundo fantástico. Seguimos pelo canal e em pouco tempo havíamos alcançado a imensidade do mar e atingíamos a superfície, e, embora na esfera astral, contemplávamos o azul do firmamento do mundo e víamos o brilho das estrelas da manhã. Aglon convidou a pousar em belíssimo penhasco que percebíamos à distância. Como aves marinhas que voassem alto, vislumbramos ilhas, penhascos e praias, que surgiam aqui e ali. Nas anfratuosidades do penhasco, recebemos instruções diretas de Aglon que nos retransmitiu sérias recomendações, dizendo que nos fora permitido conhecer alguns aspectos espirituais do mar e algumas figuras que o habitam, mas que os mares e os oceanos eram riquíssimos de seres que a humanidade terrestre ainda não conhecia, que na realidade era um mundo inexplorado, tanto do ponto de vista terrestre, da crosta quanto do ponto de vista espiritual das coisas e dos seres que lá existiam e povoam o mundo tão ignorado quanto as demais criações da natureza no mundo espiritual. A vida existe em toda a parte do universo. São seres diferentes quanto à forma e se manifestam através de possibilidades diversas, mas dispõem de um princípio que é igual e que evolui com um objetivo único, que é o de atingir a suprema e final evolução. De acordo com alguns seres mais adiantados, vêm de Deus e voltam para Deus. Outros dizem coisa semelhante quando afirmam que somos centelhas divinas que voltam para Deus. No entanto, todos afirmam a eternidade desses seres. Nascem de Deus, nele vivem e nele morrem, afirmou Paulo, o apóstolo. Após essa exposição, Aglon acrescentou: partiremos daqui e viajaremos sobre a orbe e nos deteremos em alguns lugares onde encontraremos algumas criaturas que ainda vivem junto ao mar presos por um magnetismo que os prende e os mantém aí por séculos e milênios. E dizendo isso, Aglon alçou voo e nos levou com ele arrastados pelo seu poder e magnetismo.
Atravessamos vertiginosamente a atmosfera que envolve o mundo e onde os seres mais estranhos habitam e vivem, no ar ou em outras formas de matéria que existem e das quais o homem não tem sequer notícia. A ignorância humana nesse sentido não tem limites. Na realidade o homem nem sequer conhece o próprio lugar onde vai. Tinha razão o sábio Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O homem agora que mal começou a conhecer-se a si mesmo. Nem sequer entendeu bem as regiões do mundo em que vive. Agora, começa a explorar realmente o polo e busca conhecer a Lua e os planetas mais próximos. Deu há poucos dias, o primeiro e trêmulo passo, no sentido de conhecer o universo e nada sabe. Na realidade o homem é ainda para si mesmo inexplorado e o desconhecido. Vive realmente nas trevas interiores e exteriores. Fazer o bem, para ele, ainda é uma meta a atingir e um grande objetivo que quase toda a humanidade desconhece. Proceder dentro do direito e da honestidade ainda é considerado ato excepcional, quando deveria ser coisa normal e comum. Deveria viver o bem como ato de respirar. Ser bom para o homem ainda é incomum e digno de elogio e admiração, quando deveria ser o procedimento de cada ser na vida normal. Meditávamos sobre essas coisas e sobrevoávamos em imensas extensões de massa líquida, quando avistamos alguma ilhas à distância. Aglon fez uma volta e nós o seguimos. Lá embaixo a vegetação constituída de árvores e palmeiras balançava ao vento e a beleza era indescritível. De um plano espiritual mais rarefeito, víamos a beleza paradisíaca da crosta onde viviam os seres humanos e permaneciam ainda muitos espíritos que, embora sem o corpo de carne não desejavam deixar a terra. Amavam-na demais para abandoná-la. Eles estavam imantados por ligações milenares. Percebi, no entanto, que descíamos e pousávamos numa ilha. E caminhávamos pela areia. Netuno acompanhava-nos, silencioso. Vimos logo alguns nativos que dançavam alegremente e tocavam instrumentos que emitiam sons muito terrestres. Sem que perguntássemos, Aglon disse, são nativos, mas são espíritos desencarnados como nós. Permanecem aqui, onde nasceram e morreram na última encarnação, porque amam esta terra. Daqui não sairão tão cedo, renascerão por estas terras de novo e ainda por muitos séculos ficarão por aqui. Estão imantados à terra e ao local, aos costumes e à raça. Mantém ainda no plano espiritual a própria língua ou linguagem. A evolução, meus filhos, processa-se lentamente, devagar. Às vezes demora milênios e milênios para dar um simples passo. A natureza é sábia, mas ela entre isso também é a sabedoria. O ser avança pouco a pouco no silêncio dos séculos e dos milênios. A cada um, porém, compete entender as necessidades de progresso da própria alma, quando acorda para as sublimes faculdades do Espírito Eterno. No interior de nós mesmos devemos trabalhar com intensidade para que alcancemos, cada vez, maior progresso. Deus nos dá as faculdades e os instrumentos, mas a nós cabe trabalhar e prosseguir. Somos, de certa forma, obras de nós mesmos e labor da própria alma. Cada um é o construtor de si mesmo, sob a misericórdia de Deus. Não há improvisação na natureza. O que se considera ser vivo vem se criando e realizando através dos tempos laboriosamente. Trazemos de Deus o princípio da vida e a força de renovação evolutiva, mas depende de cada um de nós crescer, transformar-se e evoluir mais no sentido melhor. Para isso, temos em nós, no próprio ser, as sementes que desenvolvidas desenham-nos na própria alma as faculdades novas que deverão nascer e desenvolver, com possibilidades ainda desconhecidas, que ganharão vida e expressão maiores. É no interior do nosso ser que se encontram as possibilidades do futuro que acordarão e nos abrirão as portas da vida eterna que aí jaz. Na realidade, somos todos ainda criaturas embrionárias que esperam a manhã que repousa no íntimo de nosso ser, aguardando apenas o toque mágico de um ser superior que nos chamará para uma vida melhor e maior. Tudo em nós é eterno e imortal, e também tudo em nós apenas espera um novo despertar.
Ainda ouvimos o eco dessas sublimes meditações. Quando encontramos à nossa frente, à margem da praia, extensa cabana, cheia de nativos que se postavam em atitude de trabalho. À porta, uma figura de alta estatura, rosto bronzeado, seminu, nos contemplava com ar de desafio. Júlio Verne murmurou: aquele é Gauguin. Logo em seguida o espírito nos disse: a que devemos visita a esta hora? Eu sou Aglon. Falou o espírito. Eu sou Gauguin, respondeu a figura da porta, com um certo laivo de orgulho, o pintor. Aglon, sereno, cheio de humildade, esclareceu: sou Aglon, escalado para visitar com alguns amigos a zona do mar e as ilhas de que fazem parte. Viemos conhecê-lo se for possível, e aos seus discípulos. Gauguin pareceu não entender e eu e Júlio sentimos que ele com certeza não se dera conta de que não possuía mais o corpo material e que já era um simples espírito. Com ar de pouco caso, respondeu: o governo agora se lembrou de mim? Não ligo para o governo e não ligo para a França. Os homens não prestam. São todos uns pobres diabos. Há muitos anos deixei a civilização e qualquer proposta de governo eu recuso. Minha arte está acima de governos. Eu pinto só para mim mesmo e para o meu prazer. De alguns anos para cá, não ligo nem para os meus amigos. Minha família é esta, e apontou os nativos. Os homens da minha terra nunca me aceitaram e compreenderam. O único homem que me compreendeu e a quem amei foi Van Gogh, mas estava louco. Aglon ouviu aquelas palavras e não disse nada. Apenas pediu: podemos entrar? Ainda com pouco caso, Gauguin falou: podem, entrem à vontade. Vejam o que quiserem, mas não ponham as mãos nas minhas telas. Aglon, com um gesto de cabeça, fez que sim e entramos. Dentro, havia uns 15 nativos à moda das ilhas que pintavam telas rudimentares de material grosseiro e desconhecido. Estes, informou orgulhosamente, o mestre pintor, são meus discípulos e me amam. Contento-me com eles e mais do que com a sua civilização infeliz e má. Por isso, preferi viver longe do mundo. Continuamos percorrendo lentamente a cabana e vendo as telas do mestre. Aglon disse algumas palavras de admiração que envaideceram o pintor. Não vai nunca à França? Perguntou. Gauguin respondeu: não. Nem lá nem é lugar nenhum. Não saio daqui. Sou feliz aqui. A cabana estava cheia de telas de cores vivas, azuis, amarelas, brancas, prateadas com pinceladas diretas e desenhos firmes como era o seu hábito, dando contraste e beleza a imprevistos e extraordinários. De fato, eram ainda extravagantes como as do seu tempo no mundo. Não tinham nem têm sentido ou revelação espiritual. Eram apenas Gauguin e mais nada. Os discípulos procuravam repetir a sua técnica e havia algumas mulheres que pareciam muito ligadas ou imantadas nele. Fios de tonalidade vermelha ou cinza amarronzados ligavam. Partiam-lhes do coração e o envolviam. Percebia que entre eles haviam laços profundos de amor carnal ou físico e o pintor mantinha para com elas amor terrestre. A simpatia física irradiava-lhes das fisionomias, embora todas elas e mesmo os rapazes mantivessem um ar de candura infantil. Viviam na realidade como uma grande família do mundo que vivesse em paz e tranquilidade. Ele semelhava o chefe da família ou da casa, com rigor e rigidez. Muita seriedade e rigor, não se notava porém sinais de espiritualidade ou de amor espiritual. Aglon tentou atraí-lo para uma conversa que lhe despertasse a ideia de imortalidade e sobrevivência depois da morte, mas tudo inútil. Só falava na arte, no ódio aos governos que o abandonaram, das coisas materiais, enfim. Júlio viu que ele não reconhecia ninguém e nem o seu estado espiritual. Ficou muito impressionado, com piedade dele interrogou: Aglon, não há nenhuma esperança para ele? Ah! Para todos há esperança. Terá, contudo, que aguardar o tempo, muito. Quanto? Não há prazo certo para o despertar da alma. Um dia, um mês, um ano, 100 anos, um milênio.
Depende de cada um. Do que fez de bom ou de mal. O estado da alma é que determina o seu despertar para as coisas espirituais. Existem as trevas exteriores e as interiores na palavra do Senhor. Júlio fitou Aglon buscando compreender a lição, mas o grande Aglon sorriu com carinho e murmurou: meu filho, o ser é escravo dos milênios e o amor e o entendimento podem nascer a qualquer hora no coração da criatura. Ninguém está órfão, é preciso apenas lutar dentro de si mesmo com coragem para que o bem possa vencer o mal e a consciência se iluminar ao clarão do mundo maior. O Pai nos espera sempre, depende de nós buscá-lo e encontrá-lo. No interior de cada um repousa a eternidade, como um pássaro, é preciso despertá-lo. Compreendi Aglon e vi que todos compreenderam. E entendi, também, que a alma da criatura era a fortaleza a ser dominada e libertada. Júlio disse para mim, baixinho, quanta coisa nova ainda teremos de aprender. Parecendo ouvir-nos as preocupações, Aglon modestamente ajuntou, somos grãos de areia no universo imenso. Para nós, tudo é mistério e silêncio. Infelizes daqueles que julgam que já sabem tudo. O conhecer e o saber são infinitos. Deus para o homem e para as almas como nós não é somente o infinito mas o desconhecido, embora esteja perto e dentro de nós, nos fale e nos entenda, apenas nós ainda estejamos surdos às suas palavras e a seu pensamento. Como poderemos entender as palavras de Deus? Perguntei a medo. Deus fala em todas as coisas da criação. Em toda parte estão as suas palavras sábias. Fala mais porém no coração e na mente do homem no mundo, e dos seres em geral por toda parte. Sente mais Deus do que se ouve. À proporção que vamos nos tornando um com Ele mais o entendemos. É preciso procurar amá-lo para entendê-lo porque o amor une os seres na intimidade do universo e no âmago das coisas. Amar é sentir e sentir é entender. Percebemos que Aglon se iluminava. Quem, na realidade seria Aglon? Mas saber isso, importava? Acho que não. A luz que irradiava dele dizia tudo e respondia a minhas infantis indagações. Os outros companheiros observavam quadro por quadro ou iam conversando com os nativos aqui e ali. Gauguin mantinha-se à porta indiferente à nossa visita. O sol claro iluminava a cabana e todos trabalhavam alegremente. Via-se que o pintor não conhecia a espiritualidade nem se interessava por Deus mas era feliz à sua maneira. Ali estava no mundo que elegeu para si mesmo e dali não sairia tão cedo. Pois o que manda a criatura as coisas são os pensamentos, os sentimentos, o egoísmo, o ódio ou a dor. Vós estareis onde estiver o vosso coração. De fato, Gauguin pôs o seu coração naquelas ilhas e o seu sentimento estava ali e ele ali permanecerá. Absorto pensava eu nessas coisas, quando fui despertado pela voz de Aglon. Meu filho, Gauguin pensava muito em Deus mas não achou como ele pensava a seu respeito e como queria ou esperava que ele fosse e nessas meditações se perdeu. Até hoje o procura e o seu pensamento divaga nessas indagações que o deixam, como vocês veem, com um olhar distante dentro de si mesmo. Essa fuga da civilização de que ele se vangloria, não passa de uma busca desesperada para encontrar Deus. Diversas vezes, em sua arte, expressou esses sentimentos através de figurações religiosas e mesmo de Jesus, mas era isso busca fantástica que sempre acabava em nada. Nele lutavam como em todos nós o bem e o mal, a matéria e o espírito, o passado, o presente e o futuro. O que havia dentro dele era o grito da criação que proclama Deus e que ele não aceitava. O sexo, para ele, era apenas uma satisfação e não o fim que almejava. O que, na realidade, ele queria era Deus. Em suas telas, aqui e ali, havia de quando em quando, motivos da morte ou da ressurreição de Jesus. Mas no fundo, mantinha sempre, o sentimento materialista, preso que estava às coisas da terra e que simbolizava nesta pobre ilha onde encravou os seus ideais. Centralizava os seus sentimentos e sedimentara naquelas criaturas humildes e sem ideal e nelas colocara a sua alma. Por isso, era um prisioneiro de si mesmo, e,
inconscientemente, escravo delas. Estava onde colocar ao seu coração e dali não podia fugir. Não buscava nem procurava renovar mentalmente no campo do espírito. Só procurava os caminhos na arte e isso só iria demonstrar em novas reencarnações futuras. Agora só lhe interessava a arte. Ainda não percebeu o espírito. Na realidade, ainda não sofreu por ele, como aliás todos ou quase